Bem, então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos para mais uma reunião de Câmara, nesta feita na sede do Conselho. Agradecer a presença do público que aqui correspondeu a este repto, também ao Executivo Municipal, aos colaboradores do município e, em último lugar, mas que está em primeiro, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, que também nos dá a honra de estar aqui presente para mais uma reunião de Câmara. Como é uso nestas circunstâncias, a primeira palavra é dada ao público aqui presente, que eu não sei se quer fazer alguma intervenção e, querendo, peço só que se identifique para efeitos de data, faz favor. Sim, eu penso que sim. Muito boa tarde, portanto, ao Sr. Presidente, vereadores e ao público em geral. É assim, o meu nome é Paula Salema e eu vinha fazer uma questão. Eu gostaria de questionar o Sr. Presidente sobre os contentores que se encontram na proximidade do edifício da Associação dos Caçadores. Portanto, estes contentores pertencem à autarquia, encontra-se alguém lá alojado e, em caso afirmativo, como é que é possível termos no nosso concelho seres humanos alojados em contentores? Isto no caso de ser real. E, no caso afirmativo, também, como é que se processa a situação de vida que as pessoas, se caso lá estejam, se encontram, portanto, nomeadamente saneamento, água, eletricidade. Portanto, era a questão que eu tinha para fazer. Obrigado. Muito obrigado. Bem, essas unidades contentorizadas são unidades contentorizadas de emergência para situações de emergência e que carecem de resposta mais urgente, mais imediata e que estão alocadas nessa localização junto da Associação de Caçadores. Não tenho conhecimento que neste momento esteja lá alojado alguém, pelo menos nesta altura penso que não há ninguém, sendo que todo o descritivo que tem do ponto de vista das condições estão reunidos, quer do ponto de vista do saneamento, de água, estão todas, luz, eletricidade, estão todas reunidas, portanto não nos passaria pela cabeça ter uma situação em que não tivesse a dignidade inerente a uma situação de emergência que por si só já é complexa e que depois essa unidade, que também tem ar-condicionado, não tivesse as condições mínimas de habitabilidade. Portanto, elas reúnem as condições do ponto de vista daquilo que são as considerações dos nossos serviços técnicos e que têm aquilo que são as características para essas situações de emergência que podem, entretanto, ocorrer no nosso concelho e que temos, penso que 6 possibilidades de resposta de emergência neste momento no nosso concelho que contemplam essas, nomeadamente. Não são contentores, são unidades contentorizadas que têm as características que são inerentes a um processo de emergência que ocorre por demais circunstâncias, situações como foram as do Covid, de incêndios, de sinistralidade, de carência social e que dão essa resposta. Não, damos nós e dão todos os outros municípios que têm habitações daquele género. Aliás, elas são postas no mercado porque têm as condições adequadas para situações, repito e reforço, de emergência. Como deve calcular, o município não tem uma bolsa habitacional própria, para além daquilo que está no terminal rodoviário e que também dá essa resposta para uma situação mais prolongada no tempo, eventualmente, e que aí sim temos situações que estão a ser acompanhadas pelo nosso departamento, pela nossa área social, e que também dão essa resposta. Portanto, essa é uma resposta da linha da frente daquilo que são situações de emergência que nós temos para dar. Porque há situações em que não existe essa resposta e nós, no município da Ruda, temos essa capacidade de ter uma resposta que são unidades contentorizadas que têm todas as condições de habitabilidade, quer a nível de saneamento, quer a nível de água, e que dão todas as condições para que as pessoas tenham, num ponto de vista, em termos de projeção do tempo, num curto espaço de tempo, uma situação de resposta. E tenho muito gosto em convidá-la para visitar essas mesmas infraestruturas para constatar com os seus próprios olhos aquilo que estou a descrever, que
no que diz respeito, corresponde precisamente àquilo que podem encontrar e verificar pelos seus próprios olhos, mas que tem essas condições de habitabilidade para fazer face a essas situações de emergência, que são temporárias, até porque conseguimos dar uma resposta mais robusta para essas situações. Não há prazo para a resposta, sim. Ou tem algum prazo específico já em mente para essa resposta? Do quê? A resposta Tem que falar para o é microfone. temporária, não é? Está a fazer questão, tem que falar para o microfone. Senão Para situações não fica. para situações Qual é que é a questão? Portanto, o Sr. Presidente disse que esta situação era uma situação temporária. Pronto. Não, a resposta é As temporária. respostas temporárias. Sim. É basicamente situação ou resposta, as pessoas estão lá temporariamente, não é uma situação a longo termo, não é? Ok. E quanto tempo está estipulado para que cada pessoa, ou cada família, eu não sei como é que estão a estruturar isso, possa lá permanecer? Portanto, neste momento eu tenho a informação que está lá uma senhora. Sim, tive a atualização agora, Pronto, sim. que está lá uma senhora. Sim. Pronto. E é essa a minha ideia, para tentar perceber o que é para si, quer dizer, temporário. Para mim pode ser uma semana, 2 semanas, e já agora, em relação, pronto, ok, eu percebi então que, sem ser estas unidades contentores, portanto, o município não tem resposta para situações de emergência habitacional, situações de emergência. E a minha questão é, foi feito o bairro João de Deus recentemente. Porque é que não, em vez de se investir nos contentores, não se deixou, por exemplo, 3 habitações nessas condições para emergência temporária? Por que não? Eu não disse não ter resposta de emergência, eu disse que essa era uma das respostas de emergência, o que é razoavelmente diferente. O bairro João de Deus é uma resposta, em termos de bairro social, para carências que existiam previamente e que estavam sinalizadas e que, através desse investimento, com dinheiros, nomeadamente daquilo que era o programa Primeiro Direito, aliás, o município da Ruda foi o primeiro a recorrer a esse programa e o primeiro a ter uma estratégia local de habitação, como sabe, e que teve esse investimento. Portanto, isto há várias áreas de investimento naquilo que são as respostas sociais. O bairro João de Deus é uma delas, temos unidades contentorizadas que também dão essa resposta, temos o terminal rodoviário onde existe um albergue que também dá essa resposta, portanto, são vários patamares de resposta que as unidades contentorizadas são a linha da frente para termos situações de maior urgência e que faz face a essas situações. É só isso. Do ponto de vista daquilo que é o tempo necessário para as respostas, com a transferência das áreas sociais para os municípios, a verdade é que neste momento que estamos aqui a falar, eu posso terminar esta reunião de Câmara e ter uma situação de alguém que chegou ao município que eu tenho que dar resposta, que temos que dar resposta ao município. Portanto, isso é uma resposta difícil do ponto de vista do rigor e dos factos, porque tem que se analisar o quadro que a pessoa apresenta e depois qual é o nível de resolução que ela exige, obviamente. Agora, a questão das unidades contentorizadas são mais uma resposta que nós temos, e bem, para situações que podem ser prementes e que carecem de resposta. Entre não ter solução nenhuma e ter essa, entre as pessoas continuarem na rua e não terem resposta e não terem garantias do ponto de vista da dignidade e da própria sobrevivência que não fica acautelada e ter essas unidades contentorizadas, penso que estará de acordo comigo que é melhor ter essa do que não ter nenhuma. Eu não estou em acordo, porque eu acho que... Então prefere que fiquem a dormir na rua? Primeiro, quantas pessoas estavam a dormir na rua que foram alojadas nesses contentores? É preciso perceber o grau de urgência. Não, o grau de urgência para mim é uma pessoa a dormir na rua, uma pessoa a mas mais. havia, a minha questão é essa, eu desconheço, havia pessoas a dormir na rua? A questão não é... Eu peço-lhe só que termine, depois estamos a entrar em diálogo e não é esse o modelo. Entretanto, portanto, em relação, se eu acho bem que as pessoas fiquem na rua, logicamente que não, mas contentores também não acho nada bem, porque eu acho que não é digno. Nós temos, pelo menos, 2 bairros sociais e fora algumas habitações
pulverizadas, portanto, aqui pelo nosso município, aqui por Arruda, que também têm cariz social, não consigo compreender. Pronto, poderá ser um problema do meu entendimento, mas não consigo compreender como é que nós, em Arruda, alojamos pessoas, ainda que temporariamente, em contentores, chamemos-lhe o que quiserem, são contentores. E vejo que há determinados concelhos que estão a tentar acabar com barracas. Nós estamos a criá-las aqui no nosso concelho? É a minha pergunta, peço desculpa. Muito obrigado pelos seus comentários, porque me também dá a oportunidade de ir acrescentando elementos que, pelos vistos, desconhece relativamente a esta situação do ponto de vista social. É que temos outras soluções. A Dona Paula Salema está-se a agarrar exclusivamente a uma das respostas e está a esquecer as outras todas. Outra resposta que também temos é na freguesia da Ranhol, onde também existem, e que já foram usadas no passado, possibilidades de resposta precisamente para estas situações. Obviamente, para nós, estas situações são passíveis de diferentes intervenções, no máximo 6 meses, nessas unidades contentorizadas. Já temos uma situação em que, ao contrário do que está a dizer, até a própria família acordou como sendo esse um cenário possível e que faria face a essas situações de emergência. Portanto, neste momento, recapitulando, temos situações de resposta no terminal rodoviário, temos unidades contentorizadas, temos na freguesia da Ranhó também respostas. Penso que, não sendo o ideal, temos alguma capacidade de resposta no Concelho da Rua dos Vinhos que faz com que tenhamos a certeza que as pessoas não ficam a dormir na rua. E entre ficarem a dormir na rua, ao relento, sem nenhum tipo de condições, sem alimentação, sem um teto sobre as suas cabeças e temos unidades contentorizadas, eu, salvo melhor opinião, continuo a achar que, não sendo o ideal, é preferível às pessoas estarem a dormir na rua. Mas torno-lhe a dizer, há esta possibilidade de todas estas respostas que nos dão alguma salvaguarda de que o Concelho da Rua dos Vinhos, do ponto de vista da área social, tem a possibilidade de uma forma digna, humana, dar resposta àquilo que são situações complexas, muito problemáticas, de carência, e que nós, Concelho da Rua dos Vinhos, conseguimos dar resposta. Não sei se há mais alguma questão. Então, não havendo mais questões, passamos então nestes pontos antes da ordem do dia e queria-vos dar aqui algumas indicações relativamente àquilo que são os investimentos na nossa rede rodoviária, intervenções, a prossecução também e concretização daquilo que é o plano de investimentos, também dar-vos aqui esse ponto de situação. Relativamente à variante de Admorão, dar-vos aqui a nota que vão existir novamente as obras já na próxima semana. Depois também na zona, na Rua da Baiuca, no Carrasqueiro, para uma reparação de um abatimento, ela recomeçará, entretanto, também, nomeadamente amanhã, para a correção de anomalias que, entretanto, foram detectadas. Já foi feita também, como tinha sido anunciado, uma intervenção na Estrada do Lapão e no Caminho do Lapão, que está, neste momento, essa intervenção também terminada. Está, em termos de colocação da camada de desgaste na Estrada de São Miguel, esse processo também já está terminado. No caminho do Casal da Espadaneira já foi colocado também o dreno e estamos a fazer uma intervenção, isto ainda também a nível das questões ligadas com as últimas intempéries, e está a ser feito esse processo também. A estabilização da Ribeira das Figueiras, dentro desse enquadramento também, está a decorrer. As obras, as intervenções e a pavimentação que foi feita também na Policarpo Martins já está terminado. Foi antecipada até a intervenção relativamente à data que eu tinha anunciado na reunião de Câmara, portanto conseguimos, por intermédio de diálogo com a empresa, até antecipar essa obra e já está também terminada. Depois, faltam-nos aqui algumas intervenções, umas que estavam enquadradas naquilo que era o plano de pavimentações, outras que foram acordadas, nomeadamente num processo que nomeámos na altura conversas de bairro, em conjuntamente com os moradores, resolvemos acrescentar também essas intervenções e que, entretanto, serão alvo de entrada em obra, nomeadamente a questão da Rua da Agueira e a Rua da Bela Vista, esta sendo extraplano, e também o Casal Novo. Portanto, deste plano de pavimentação, falta então esta variante da Admorão, que já foi, como sabem, alvo de intervenções, mas que ainda não está terminado, e também a Rua da Agueira.
Relativamente a outra área que também temos falado aqui muito frequentemente, que são as questões ligadas com a mobilidade. Dar-vos aqui nota que a partir de hoje, também, 15 de setembro, a Boa Viagem reforça a oferta diária, portanto, há uns anos atrás tínhamos carreiras diárias que não iam além das 8 respostas. A partir de hoje vamos ter 25 horários, já eram 24, passaram a existir mais este reforço também. Estes horários entre Arruda e Lisboa, o que para nós é motivo de grande regozijo, sabendo até os movimentos pendulares que existem também entre Arruda e a Lisboa, quer do ponto de vista dos nossos estudantes, quer do ponto de vista das pessoas que se deslocam diariamente para a capital. Dar-vos aqui nota, depois, do ponto de vista do associativismo, de algumas iniciativas que decorreram desde a última reunião de Câmara, nomeadamente os 50 anos do Clube Recreativo Desportivo de Ave de Barriga, dar aqui os parabéns por toda essa vitalidade que se mantém ainda hoje e agradecer aos que passaram, aos que estão e todos aqueles que estão disponíveis para colaborar e estarem ao serviço da comunidade. O mesmo é extensivo também para as festas Nossa Senhora da Ajuda, que também foram um momento de comunidade muito importante, nomeadamente àquilo que é a sua programação religiosa, que é uma das mais relevantes em termos de concelho, isto a par também das outras questões todas mais culturais, de música, gastronomia, também desporto, com as provas de atletismo que são tradicionais também, deixar aqui também o agradecimento por parte do município e também os parabéns. Depois, dar nota também daquilo que é o início do ano letivo, que está já a dar os primeiros passos, em que o ponto de situação, já fiz também, portanto, aqui algum ponto de situação relativamente a este início, dar-vos também informações relativamente àquilo que é o nosso programa de entrega de livros de fichas gratuitos, o PLEG, que está neste momento como uma ordem de entrega da ordem dos 95%, portanto está a chegar ao fim sem sobressaltos, e deixar aqui também essa nota. E sobressalto é precisamente isso que caracteriza este ano letivo. Não há sobressaltos neste início do ano letivo, com todas as necessidades a serem ultrapassadas, com aquilo que eram as intervenções necessárias para o início do ano letivo também chegarem a bom termo. E que também teve o dia de recepção ao pessoal não docente e docente também, esse pontapé de saída, também com homenagem naquilo que foi o dia do educador, que também faz parte já deste mandato, já começa a ser uma tradição, homenagear aqueles que são, todos aqueles que engrandecem a educação em Arruda dos Vinhos. Também agradecer também a participação naquilo que é Embaixadora dos Territórios Vinheteiros de Portugal, da nossa jovem arrudense Carolina Neto, agradecer a sua participação, que mais uma vez levou o bom nome de Arruda numa área que é muito importante para nós, que é a questão da vinha e do vinho também, deixar aqui essa nota também. E depois algo que também já falámos aqui, que é o Prémio Literário Irene Lisboa, com uma nova roupagem, que já tem um vencedor, a Marta Hugon, que é a vencedora do Prémio Literário Irene Lisboa, com este novo modelo, com obra souvenir, publicada pela editora Tinta da China. Dito isto, passo-vos agora a palavra. Sr. Vice-Presidente Paulo Pinto, o vereador João Cavaco, e a vereadora Sandra Lourenço e o vereador Hermano Ferreira. Sr. Vice-Presidente, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar os colegas do Executivo, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, os colaboradores e técnicos do município, também o público em geral. Duas notas relativamente breves. Dizer-vos que nesta segunda quinzena de setembro vamos dar início a mais um procedimento de lavagem e desinfecção dos contentores de resíduos sólidos urbanos, a terceira anual, no caso, sendo que haverá ainda mais uma neste ano de 2025, no fundo dando sequência àquilo que era o nosso compromisso de aumentar a frequência dos procedimentos de lavagem e desinfecção dos contentores de RSUs, porque sabemos bem que mais higiene significa melhor ambiente e melhor e mais saúde pública. Depois, nas vésperas, digamos na semana, que culminará com os 8º Jogos do Concelho e também com a Festa de São Miguel em Cardosas, nunca é demais fazer mais um agradecimento aqui em reunião de Câmara também, depois de o fazermos pessoalmente várias vezes, a todo o nosso pessoal do Centro Operacional Municipal,
pelo aturado e exaustivo trabalho ao longo destes 5 meses, nomeadamente com os nossos eventos, desde a Feira Rural, o Mercado Oitocentista, as festas de agosto, também o Festival do Caracol, mas todo o apoio que damos nas festas às coletividades, às associações e também, naturalmente, às comissões de festas. Muito monta-palco, desmonta-palco, monta-arraial, desmonta-arraial, muitas horas e muitas horas de trabalho. Portanto, um bem-ajam a todos eles pelo empenho, pelo esforço e pela dedicação. Nós, enquanto responsáveis municipais, estamos naturalmente muito gratos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador João Cavaco, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Na sua pessoa, cumprimento o restante Executivo. Boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, técnicos e colaboradores do município e público aqui presente. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, até no seguimento daquilo que o Sr. Presidente referiu sobre o início do ano letivo, queria só esclarecer uma situação que eu acho que até já foi abordada numa reunião passada, que era quantos módulos é que foram colocados no centro do Casal do Telheiro para dar resposta à necessidade da falta de salas de aula e se os mesmos estão preparados, principalmente termicamente, para os alunos durante os meses do inverno. A outra questão tem a ver com um estacionamento. A 22 de novembro de 2023 foi feita uma apresentação pública, na qual o Sr. Presidente também estava presente no painel, ainda como Vice-Presidente, de uma solução de estacionamento para a zona antiga de Arruda, que se concretizava na criação de uma bolsa de estacionamento para 41 veículos para servir os moradores da zona, junto ao Rio Grande da Pipa. Gostaríamos de saber como é que se encontra esse projeto e porque é que ainda não foi realizada a obra agora passados 2 anos da apresentação da mesma. Outra pergunta. Fomos informados por um município que desde que a sede da ARAT foi criada no local onde está, ou seja, em outubro de 2023, que têm sido várias as situações em que existem comportamentos inadequados no local, nomeadamente ruído, entre outros, e que os mesmos já foram abordados com a associação, e nós também perguntámos se já tinham sido expostos a outras entidades e foi-nos respondido que sim, tanto às autoridades, à GNR, bem como ao Sr. Presidente. É verdade que tem conhecimento desta situação. Depois, gostaríamos também de saber qual o ponto de situação em relação ao espaço comercial junto ao campo de futebol, ou seja, o mesmo já foi cessado pela empresa, a exploração do mesmo já foi cessada pela empresa que explorava o espaço, ou não. E, por último, só também na sequência da intervenção feita pelo público, uma dúvida em relação aos contentores, que por acaso não sabemos, o abastecimento da água elétrica e de demais infraestruturas dos contentores para a habitação temporária de emergência localizados no espaço da Associação dos Caçadores da Ruda dos Vinhos é feita como? Ou seja, foi feita uma ligação às redes da associação ou existem ramais novos que foram criados de forma independente? Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Vereadora Sandra Lourenço, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes em sala. Sala polivalente do mercado municipal. Quais são os dados de utilização no último ano? Quantos pedidos é que houve por parte de associações ou até eventualmente de particulares? Em relação ao Laboratório Irene de Lisboa, que foi inaugurado no anterior mandato, terá sido com certeza uma mais-valia para o ensino no concelho. No entanto, a localização no Centro Escolar da Ruda limita a utilização por parte de grande maioria dos alunos do agrupamento. Fomos questionados por alguns pais se não seria possível o município, em conjunto com o agrupamento, tentar gerir transporte para que os restantes alunos do Centro Escolar do Telheiro, de Ranhó e de Santiago dos Velhos pudessem utilizar o espaço de forma, enfim, mais frequente ao longo do ano letivo. Terceira e última questão, qual é o ponto de situação da feira semanal, que nunca mais se ouviu falar no assunto? Como é que estamos em relação a este projeto? Muito obrigada. Obrigado, Sr. Vereador. Vereador Armando Ferreira. Boa tarde, Sr. Presidente. Em seu nome, cumprimento todos os presentes, dar aqui nota, dar os parabéns à Junta de Freguesia de Cardosas por mais uma realização do Grande Prémio de Ciclismo das Cardosas, ao qual foi bastante participativo, 80 participantes, mais de 80 participantes. Agradecer a todos os envolvidos, nomeadamente aos bombeiros e à Proteção Civil. Era só, Sr. Presidente. Passando então às respostas.
Agradecer ao Vice-Presidente Paulo Pinto, também ao Vereador Armando Ferreira, e começo por eles, porque não há aqui propriamente questões para responder ou comentários que sejam importantes fazer. Agradecer as vossas informações. Relativamente às questões do Vereador João Cavaco, são dois módulos e estão preparados para aquilo que foi a solicitação por parte do agrupamento. Neste momento as instalações e as ligações estão todas feitas. Havia uma situação para resolver de pavê, que entretanto também já está resolvida, portanto está pronto para ser utilizado e para começarmos este ano letivo já a contar com essas infraestruturas. Relativamente ao estacionamento do Rio Grande da Pipa, eu não me recordo se esteve presente. Não. Pronto, ok. Uma das respostas que eu lhe posso dar, e é mais rigorosa, é porque não colheu aceitação esse projeto. Por isso eu não me recordava se tinha estado presente, e a verdade é que, por parte da população, essa solução não foi colhida com agrado, nomeadamente pelas pessoas que residem na zona antiga da Ruda e que não viam como uma solução boa terem que se deslocar depois das suas casas e o carro ficar nessa zona. Portanto, não foi, na altura foi uma sessão participada, esteve muita gente residente naquela área e que não viram com muitos bons olhos, quer dizer, se nós estamos sempre a falar em proximidade e a escutar as pessoas e depois continuar com um projeto que a própria população não vê com agrado nem como sendo uma boa solução, penso que era um caminho mau a seguir. Portanto, a resposta, para ser totalmente transparente, é essa. Relativamente à questão da ARAT, o descritivo que me está aqui a fazer pode ser, para ser totalmente rigoroso e até coerente com aquilo que eu fiz na altura, porque reuni com a direção da ARAT e fui crítico relativamente a essa situação que me está a reportar. Houve uma evolução por parte da ARAT relativamente a essas situações que na altura foram reportadas até aqui em reunião comigo aqui no município e que neste momento tem, e tem que se lhes dar esse mérito, uma evolução positiva relativamente ao que é a situação atual. Ou seja, dentro daquilo que foi a situação que foi reportada nessa altura e aquilo que é o que existe agora, quer do ponto de vista até da própria infraestrutura, que teve uma evolução muito positiva relativamente àquilo que era o que lá estava na altura que tive essas reuniões e o que está lá agora. E o comportamento que existia na altura e o que existe agora, e na altura também tive o cuidado também de trocar impressões também com a GNR, a situação não é comparável e neste momento não, penso eu, portanto, não tenho tido a solicitação por parte dos moradores da zona de novas reuniões comigo e fizemos essa monitorização e aquilo que está a descrever, felizmente é do passado, é uma situação do passado que neste momento não é aquilo que existe. Relativamente à 2630, que era a infraestrutura que estava na zona do campo municipal, aquela infraestrutura não é do município, é do CRDA. Portanto, o que eu sei nesta altura é que quem, no fundo, explorava aquele espaço já não existe essa vontade e que saiu e não me foi dada por parte da direção do CRDA conhecimento daquilo que são. Já fui abordado, pessoalmente, enquanto presidente, de pessoas que têm alguma vontade de explorar o espaço, mas é um conhecimento informal, ou seja, pela via institucional, não tenho conhecimento por parte do CRDA daquilo que está a ser pensado para ali. Portanto, é isso que eu lhe posso dizer. Relativamente aos contentores, a resposta é sim, há ligações com ramais próprios, portanto, essa situação está calculada e faz parte daquele descritivo que dei também à Dona Paula Salema relativamente daquilo que são as condições de habitabilidade que aquelas infraestruturas temporárias, porque é isso que elas são, temporárias, têm, porque também essa situação está salvaguardada. Relativamente à vereadora Sandra Lourenço, a sala que descreve
a SPA é uma sala polivalente de apoio ao associativismo, que foi criada precisamente com esse âmbito. Não tenho, como deve calcular, não tenho o número. Tenho conhecimento de algumas situações de pedidos, nomeadamente das nossas artesãs, que já lá têm feito encontros. Já houve também encontros com as tertúlias que ocorreram lá também, e que foi solicitada a sala. Portanto, tenho conhecimento de algumas, mas o número total, não faço ideia qual, mas posso averiguar qual é que é. Sei que tem tido procura para aquilo que foi criado, portanto, mas não sei o número total. Se tiver interesse, posso tentar perceber qual é que é. Tenho conhecimento de algumas situações pontuais, mas não o total de solicitações. Relativamente ao laboratório Irene Lisboa, o que lhe posso dizer é que a professora que estava lá a dinamizar aquele espaço fazia isso, fazia ao contrário, fazia a deslocação aos centros escolares. Levava os materiais do laboratório Irene Lisboa e deslocava-se aos centros escolares para fazer essas experiências, para fazer esse contacto, para ter esse discurso pró-ciência com os nossos alunos. Mas vejo aquilo que sugere, vejo como bom e que possa ser feito, até porque há algo que me preocupa neste momento, que é a professora que estava lá a dinamizar, neste momento não vai estar neste ano letivo. Portanto, o que anteriormente não era uma necessidade, porque ela própria fazia essa deslocação, levava os materiais por iniciativa própria e havia esse interface com a comunidade escolar de uma forma mais alargada em termos das outras freguesias. Neste momento, vamos ver qual é que é a pessoa que ficará adstrita a esse laboratório e se a resposta não passará precisamente por fazermos ao contrário desta vez, neste ano letivo, que é uma vez como não há essa professora, irem os alunos ao laboratório e depois o próprio professor, conjuntamente com alguma articulação que seja necessária, darmos essa resposta que tem sido feita de forma inversa. A professora ir aos centros escolares. Agora, se calhar, vamos ter que fazer dessa maneira, mas o tempo dirá. Relativamente à feira semanal, há aqui um quadro com muitas variáveis, nomeadamente o facto de que houve algumas situações que tiveram que ser resolvidas por parte daquilo que era a entidade com quem nós iríamos fazer essa feira semanal, que eram os bombeiros. Havia ali uma série de questões, nomeadamente a questão do CAI e outras inerentes, que foram, entretanto, resolvidas. Entretanto, depois começámos com as obras, nomeadamente da questão da bolsa de estacionamento, e que precisámos de utilização daquele espaço. Isso, mais a própria utilização do espaço, fez com que, à data de hoje, ela não tenha sido feita. Depois também houve a questão da abertura também do mercadinho, que também salvaguardou também ali algumas questões, embora tenham naturezas, obviamente, diferentes, não é? Mas está na altura de fazer esse ponto de situação, agora que as obras terminaram da intervenção, e fazemos novamente esse encontro para começarmos realmente com essa iniciativa que na altura teve uma aceitação bastante grande e procura, e nós continuamos com a mesma vontade de levar por diante com a Associação dos Bombeiros da Ruda. Não sei se há mais alguma questão. Vereador João Cavaco, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas suas respostas. Sim, eu não estive presente, mas o vídeo da sessão de esclarecimento está online no site nas redes sociais do município e pronto, tive a oportunidade de ver e rever até antes de questionar novamente a reunião de hoje, e lá está, essa informação é que não está lá, por isso sugeri então que fosse dada publicamente a informação de que ficou sem efeito devido à opinião pública. Pronto, era uma sugestão. Em relação à ARAT, certo? Obrigado também pela informação, confirmei, mas só uma dúvida também. Esta situação, supostamente a sede da ARAT, que foi aprovada a deslocação para aquele local há 2 anos, tinha um caráter provisório. Porque quando foi discutido na altura até a alteração da localização da mesma incumpre algumas leis e regulamentos, nomeadamente até o afastamento à linha d'água, que está a menos de 10 metros. O Sr. Vice-Presidente estava cá na altura e lembra-se certamente desta discussão. E na altura, ou seja, a resposta foi que sim, era verdade, incumpria, mas também não haveria problema porque era uma situação provisória, ou seja, faça isso, ou seja, a situação então do ruído ficou salvaguardado, mas faça isso, quais é que são os esforços que têm sido feitos pelo município para arranjar uma alternativa para a associação, ou seja, se tem havido algum trabalho do município e também se nessa reunião que teve com a ARAT houve essa discussão de alteração, uma vez que já passaram 2 anos.
E em relação à situação do espaço do CRDA lá em cima, certo, o espaço é do CRDA, aliás, o espaço é público, é explorado pelo do município, mas é explorado pelo CRDA, mas, no entanto, no acordo que foi assinado entre o município e o CRDA, estava lá que o município tinha que ter esta informação e é um interessado em ter esta informação porque pode pôr em causa o acordo, o cessar do contrato por parte da entidade que estava a explorar o espaço, podia pôr em causa o acordo assinado entre as partes. Portanto, ou seja, é também do interesse do município saber a situação e se efetivamente já houve esta sessão ou não, daí eu ter perguntado, ou seja, porque sei perfeitamente que o espaço é da exploração do CRDA, mas como houve um acordo que põe em causa ao município, é mais nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado. Relativamente à questão da deslocação, efetivamente o histórico é esse, ele estava localizado do outro lado e havia ali algumas queixas por parte dos moradores relativamente à questão do barulho e foi precisamente para o lado inverso, precisamente para salvaguardar essas questões do ponto de vista daquilo que é o direito das pessoas ao seu descanso. E essa situação foi precisamente acautelada. Como foi calculada relativamente a essas intervenções, tudo aquilo que eram as críticas por parte da população relativamente a situações que tinham que ser revistas. Infelizmente, o município não tem muitos espaços, para não dizer nenhuns, para tirar aquela infraestrutura que, no fundo, faz parte também daquilo que é algo para nós todos é importante, que são as questões ligadas ao associativismo e que dinamizam ali aquele espaço, um conjunto de atividades e conseguiram reanimar até a própria festa do telheiro que tinha deixado de existir. Portanto, entre uma coisa e outra, entre retirar de lá a infraestrutura e terminar com toda essa resposta social também que é permitida por essa associação e arranjar outro espaço que é inexistente e que inviabiliza essa deslocação, o município tem optado por manter essa infraestrutura precisamente porque também não há a capacidade de realojar e o que se vai fazendo é essa gestão daquilo que são as críticas que a população nos vai fazendo chegar e que neste momento já não chegam ao município, e volto um bocadinho à resposta anterior, e que vai sendo suficiente para já para acautelar aquilo que são os interesses mais importantes e inerentes àquela localização, que são as questões do ruído e da convivência com aquela zona da Ruda. Não é o ideal, obviamente que não é o ideal, mas face à inexistência de espaços onde aquela associação pudesse ter uma nova sede e dar as condições melhores para a população se sentir confortável com a sua presença, a opção tem sido precisamente por isso. Portanto, é o que eu lhe posso dizer. Relativamente à questão da loja, sim, é um espaço, quando provavelmente expliquei mal, obviamente que está a ser gerido pelo CRDA, obviamente que está ali inserido naquilo que é o campo municipal. Torno-lhe a repetir a resposta que lhe dei, não tive por parte do CRDA nenhum tipo de conhecimento de alguma vontade ou demonstração de interesse por outra entidade para utilizar aquele espaço. E o que nós vamos fazer, entretanto, é fazer o inverso, uma vez que não tivemos essa iniciativa por parte do CRDA, ser o município, uma vez, como lhe disse na resposta também anterior, já existiram situações em pessoas a falarem comigo com o interesse de irem para o espaço, fazermos nós, município, o sentido inverso, é o que eu lhe posso dizer. Não sei se há mais alguma. Vereador? Posso ser o primeiro? Obrigado. É que a senhora também pediu a palavra. Só em relação à situação da ARAT, sem dúvida, e estamos totalmente de acordo. A associação tem feito um trabalho muito positivo no Casal do Telheiro e naquela urbanização, mas então, como tal, já que é difícil, deixo aqui a sugestão, como foi dada há 2 anos, e que na altura o Sr. Presidente André Rijo até disse que não faria sentido estar a pôr a associação e totalmente de acordo noutro local, porque é uma associação de moradores que é daquele local, totalmente de acordo. Então, sugeri ao município pensar uma estrutura
mais permanente e que, de facto, cumpra as leis e os regulamentos e esteja legal, e que até, sei lá, um quiosque, uma estrutura qualquer que fique permanente ali no espaço, como foi feito, por exemplo, e que faz sentido ter ao pé do Parque Canino, da Junta de Freguesia, que até é uma intervenção que atrai muitas pessoas para aquela zona, e que até pode-se ser um protótipo de uma medida ou de um projeto a implementar até para outras associações, como o Sr. Presidente referiu, procuram muitas vezes sedes e que não têm, e então era uma sugestão que faço novamente aqui e que acho que pode ser positiva. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Vereadora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Algumas notas apenas. Em relação à sala polivalente, podendo partilhar os dados, agradecia, sim, porque acho que é importante avaliarmos o impacto das medidas que tomamos e conseguir medir, porque hoje em dia o que não é medido não existe. Não é? Em relação à professora e ao centro escolar, ao laboratório, ainda bem que a professora fazia essa deslocação e permitia assim que os alunos de outras escolas do centro escolar pudessem ter acesso, mas penso que será um ganho para todos, efetivamente, que eles se desloquem ao laboratório, porque acredito que a estrutura do laboratório esteja pensada para, e em termos pedagógicos, seja mais interessante para os meninos até. Em relação à feira, pergunto apenas, mantém-se, para esclarecer, mantém-se o interesse e o parceiro mantém-se os bombeiros, certo? Muito obrigada. Muito obrigado. Vereador João Cavaco, aceito com agrado a sua sugestão. É claro que aquela infraestrutura ali tem que ter um caráter amovível e um conjunto de características próprias para aquilo que é a área da implantação, mas obviamente que poderá ser essa a solução, porque realmente deslocalizar daquilo que é o sítio onde faz sentido é assim um bocado estranho, tirar dali. Aquela zona, ambos conhecemos aquela zona, e arranjar ali um espaço não é fácil, para não dizer impossível. Portanto, pode ser uma solução, um meio caminho a percorrer nesse sentido. Portanto, agradeço a sua sugestão. Relativamente àquilo que são os comentários da vereadora Sandra Lourenço, a partilha dos dados, sim, estamos de acordo, se bem que aquela solução daquela sala foi uma solução de compromisso, que os números nunca serão muito elevados, obviamente, mas que é uma solução de compromisso para todas aquelas entidades que, entretanto, que são formais ou informais e que vão surgindo e que caracterizam aquilo que é o nosso tecido associativo e que, não tendo espaço próprio, têm ali a capacidade de, ou do ponto de vista da logística, ou do ponto de vista daquilo que são reuniões, que por vezes são necessárias, ter ali um espaço que fica disponível para ser utilizado. Portanto, é essas as características que este espaço, desde a sua gênese, se caracteriza. Mas, obviamente, que os números são importantes e é claro que lhes farei chegar. Relativamente à questão do laboratório de Lisboa, estamos de acordo, claro que sim. Tudo o que seja rentabilizar um espaço que tem todo um conjunto de características em termos de equipamentos que não tem muito paralelo e que é um projeto que a todos orgulha naquilo que é precisamente a educação no Conselho da Rua dos Vinhos, ele tem que estar ao serviço da comunidade escolar, obviamente, e obviamente que estamos completamente sensíveis para que isso suceda. Relativamente à feira semanal, sim, continuamos interessados e a entidade continua a ser a mesma, sim. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, então passamos para a ordem do dia, já que o Paulo já vai um bocadinho extenso. O ponto 1 da ordem do dia é como habitualmente a questão da ata. Não sei se há aqui alguma questão a referir, alguma correção, penso que não tenho conhecimento de nada, pelo que poderá ser possível de passarmos à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Temos uma abstenção de quem está a substituir a vereadora Carla Munhoz, que se encontra em gozo de férias. Tirando isso, relativamente ao ponto 2, ele remete para a 10ª alteração ao orçamento e 11ª alteração às grandes opções do plano, que vem aqui para ratificação. Portanto, isto diz respeito aqui a algumas pequenas alterações em termos de reforço
rúbrica de bens e serviços, maioritariamente para aquisição de ferramentas e alguns prémios para provas, entretanto, realizadas, nomeadamente na Nossa Senhora da Ajuda, que já foi aqui hoje comentado, o circuito de ciclismo das Cardosas, essencialmente é isto. Não sei se há alguma questão. Então passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 2 abstenções do PSD. O terceiro ponto da reunião de Câmara de hoje é uma 4ª revisão ao orçamento e 4ª revisão às grandes opções do plano. Esta revisão, essencialmente, grosso modo, realiza-se para encaixarmos a receita proveniente de uma candidatura ao 120/30, que também já falámos, da rotunda dos 3 portões, a ligação à Estrada da Costa, no valor aí mencionado na proposta. Não sei se há alguma questão. Então passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 2 abstenções do PSD. O 4º ponto é uma proposta de autorização prévia de assunção de compromissos plurianuais da empreitada de execução da secção descentralizada dos bombeiros em Arranhol. Portanto, vem aqui para deliberação para solicitar à Assembleia Municipal, pois a autorização destes compromissos plurianuais totalizam a verba aí mencionada, portanto, 1.350.000 euros. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 2 abstenções do PSD. 2 contra, peço desculpa. O ponto 5º é um procedimento concursal para o preenchimento de 4 postos de trabalho do mapa de pessoal do município, na do AQV, portanto, a nossa divisão de obras de ambiente e qualidade de vida, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. Portanto, estamos a falar de um posto de trabalho na atividade de pintura, outro na atividade de higiene e limpeza urbana e 2 na atividade de limpeza e conservação de edifícios. Não sei se há alguma questão. Então passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 6º ponto remete para a questão do mercado municipal da Ruda dos Vinhos, para o mercadinho da Ruda, com ajuste direto para a loja número 10, que é o quiosque. Portanto, quando as lojas objeto da asta pública fiquem desertas, poderemos deliberar atribuir concessão por procedimento de ajuste direto, e é isso que estamos aqui a fazer precisamente para este espaço. Não sei se há alguma questão. Se não, passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 7º ponto e o 8º remetem para a questão dos protocolos de colaboração das AECs entre o município, o agrupamento e o URDA, do ponto 7, AEC, e o ponto 8º, AEC e AF. Não sei, portanto, os valores mantêm-se, há aqui mais algumas horas, porque há mais turmas, mas de resto é a manutenção da situação do ano letivo anterior. Não sei se há alguma questão. Posso, Presidente? Sim, sim. Sr. Presidente, neste momento não faço de todo parte dos órgãos sociais do URDA, mas como tenho um familiar direto, no caso o meu filho mais velho, vou optar por não votar estes 2 pontos. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Não sei se há alguma questão. Então, votamos primeiro o ponto 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com unanimidade com a questão do Sr. Vice-Presidente. Ponto 8º. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, situação idêntica.
O nono ponto é um protocolo, plano individual de transição, Estornato João Alberto Faria. Portanto, o que está aqui em causa é aprovar esta minuta de protocolo para proporcionar uma formação em contexto de trabalho no âmbito da educação inclusiva a um aluno do Estornato João Alberto Faria. Portanto, em termos de enquadramento, posso dizer que são 9 horas semanais, durante o ano letivo, portanto, 3 horas na área administrativa na Universidade das Gerações, isto por parte da USTJ, depois 3 na área do arquivo da unidade UAM e 3 horas na loja social por parte do SSDA, portanto, as unidades correspondentes, em termos do que, no fundo, acaba por ser aqui este programa para este aluno. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 10º é outro protocolo, desta vez entre a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e o município, portanto, entre a ANSR. Portanto, aquilo que está aqui em causa é uma colaboração, precisamente, entre esta entidade e o município, no que diz respeito à partilha de informação sobre a sinistralidade rodoviária, que esta entidade dispõe e que nos facultará, assim, para uma melhor tomada de decisão em termos de políticas públicas e também para questões relacionadas com a sinistralidade. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação, então. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Este era o ponto 11º. O ponto 11º... E, aliás, os seguintes têm a ver com isenções. O 11º, isenção do pagamento da taxa pela emissão da licença especial de ruído, que vem aqui para ratificação. Desta feita, o requerente é a Irmandade de Nossa Senhora da Ajuda. Não sei se há alguma questão. Se não, passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 12º também é uma isenção, desta feita com a mesma natureza, desta feita pelo Cultura de Grau, Associação Cultural, que também vem aqui para ratificação. Não sei se há alguma questão. O vereador João Cavaco não vota por fazer parte. Esta fica para ratificação, portanto, tendo a exceção do vereador e a minha, está votado. A 13ª é uma isenção também desta feita pelo Cultura de Grau, que vem aqui para deliberação. Não sei se há alguma questão. Não havendo, também passamos à votação, que é idêntica à anterior. O ponto 14º é o Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem. Vem aqui o relatório final para a atribuição do apoio ao candidato, no valor que está aqui apresentado na proposta, portanto, cerca de 2.745,60 €. Não sei se há alguma questão. Não havendo, passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Pedi-vos autorização para apresentar o ponto 15º, 16º e 17º em simultâneo, uma vez que têm a mesma natureza, se não se importarem. Portanto, são propostas em termos do cartão do cidadão nascido rodense, todas reúnem condições de elegibilidade, só a diferença são os montantes, portanto, tirando isso, tem todo este deferimento. Não sei se há alguma questão. Não havendo, então passamos à votação individual. Ponto 15º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
O ponto 16º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. O ponto 17º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 18º tem a mesma natureza, aqui a diferença é que é para continência de indeferimento, não reúne condições de elegibilidade. A criança tem mais de 12 meses à data da candidatura. Não sei se há alguma questão, não havendo, passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. O ponto 19º é um PALO, portanto, uma proposta para programa de apoio local ao arrendamento para suspender o apoio financeiro. Portanto, deixou de reunir condições de elegibilidade a partir do mês de agosto. O próprio comunicou que passou a usufruir de apoio extraordinário à renda a partir do mês de agosto. Portanto, é por isso que vem aqui para suspender o apoio financeiro. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 20º é um cheque-fralda, que também vem aqui para a votação, mas tem tendência de indeferimento, não reúne condições de elegibilidade. Esta feita ultrapassa o valor estipulado nas condições gerais de atribuição de apoios económicos. Não sei se há alguma questão. Se não, passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 21º é um protocolo entre o município da Ruda e a pessoa ali referida, por questões de privacidade e como está ali na proposta, podem ver quem é, eu não vou referir. Portanto, é uma cedência de parcela de terreno para a instalação de coletor de saneamento de águas residuais e construção de arruamento público na Carvalha. Portanto, vem aqui para a aprovação da minuta de protocolo e respectivos anexos para celebrar e para depois submeter à Assembleia Municipal. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 22º é um pedido de declaração de interesse municipal, esta feita pela Sociedade Recreativa e Cultural de Algezeiras. Portanto, aqui o reconhecimento de interesse municipal é no sentido da regularização do edifício sede da Sociedade Recreativa, Desportiva e Cultural de Algezeiras. Portanto, para a legalização do espaço de todo o edifício. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 23º e último é um pedido de parecer favorável de compropriedade, nos termos respectivos, nos artigos identificados na proposta. O requerente também está identificado, portanto não vou identificá-lo, e o que pretendemos aqui, em termos de deliberação, é emitir parecer favorável na constituição da compropriedade do prédio a preço e nos termos requeridos. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
só rubricar os documentos para conhecimento, que são, como habitualmente, o resumo diário da tesouraria e licenciamento de obras particulares. Peço também para aprovarmos a minuta desta reunião. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. E, chegados a este ponto, agradecer a presença de todos e a colaboração e desejar um resto de boa semana. Muito obrigado e até à próxima reunião de Câmara. Muito obrigado.